Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro, terça-feira, 31 de dezembro, último dia do ano. E que ano, hein? Que ano! A jornada foi sensacional e o desfecho foi simplesmente mágico. Campeões da Libertadores, campeões do Brasileirão. Foi um ano assim que a gente jamais vai esquecer e vai lembrar sempre, 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 sempre com aquele carinho, cara. É fechar os olhos e visualizar uma série de momentos sensacionais que a gente teve nessa grande temporada. Quebramos as correntes, né? Quebramos as correntes de quase 30 anos sem uma grande conquista. Essas correntes foram quebradas e agora a gente é livre. Livre para voar cada vez mais alto, que é o que eu desejo, tanto para o Botafogo quanto para você em 2025. Aproveitando aqui que a gente está nesse último dia, desse grande ano, tomara que você tenha um 2025 de muita saúde, porque isso é o básico, né? Sem saúde a gente não consegue fazer nada. E que você tenha muita disposição para lutar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. E a mesma coisa o Botafogo. Que a gente tenha um 2025 glorioso, mais uma vez, e com uma jornada épica, né? Com vários jogos, vários gols, várias situações que você vai falar assim, minha Nossa Senhora, o Botafogo, esse Botafogo tá sensacional. Claro, peço por gentileza que você deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Nós estamos buscando os 56 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza, como de costume. Todas as metas que foram estabelecidas nessa temporada de 2024, a gente foi alcançando aqui no Fala Fogão graças ao apoio de vocês. Então, novamente, fica esse pedido especial, porque dessa maneira o YouTube distribui melhor o conteúdo. Nesse vídeo daqui, Fogão, a gente vai falar sobre uma série de assuntos. Vai falar sobre o time do Botafogo, né, porque foi reconhecido em termos de vários atletas sendo selecionados para a Seleção da América. O Luiz Henrique, rei da América, o Arthur Jorge, melhor técnico do continente. Arthur Jorge que voltou a dar declaração sobre o seu futuro, mas ao mesmo tempo a gente já tem a situação aí do nome do André Jardine, cada vez mais intensa a especulação em torno do nome dele. Lá no futebol mexicano, por exemplo, eles elencaram elementos que podem fazer o Jardine trocar o América do México pelo Botafogo. Vou trazer essas informações para vocês. Além disso, também vale comentar sobre a questão do Tiquinho Soares. Esse é um capítulo especial aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final, porque vai ter muita coisa interessante. Então vamos começar? Primeiro ponto, reconhecimento aos nossos atletas. O Luiz Henrique, por exemplo, foi eleito o Rei da América, 128 votos. O segundo colocado, Savarino, 25 votos. A diferença, né, bem considerável. Na minha opinião, se o Savarino também fosse eleito o Rei da América, né, se fosse ele no lugar do Luiz Henrique, seria justíssimo. Justíssimo. O Savarino foi uma coisa assim espetacular, né? Savalizo, joga demais. Conforme eu já disse aqui, é o protagonista silencioso. Não tem muito holofote, não tem muita mídia. Mas, meu irmão, faz gol, dá assistência, tem uma visão de jogo apurada. Que jogador é o Savarino? E pensar que a gente contratou o Savarino, lá da MLS, por 13 milhões de reais. Custo-benefício do Savarino é uma coisa assim extraordinária, né? O Luiz Henrique também é merecedor, logicamente, né? Foi extremamente decisivo na final. Faz o gol, sofre o pênalti numa jogada de muita perspicácia do Luiz Henrique, né, se antecipando ao Arana e também ao Everson, momento importantíssimo da final, a gente abrindo 2-0 com um jogador a menos. Então, sinceramente, Luiz Henrique e Savarino no topo desse ranking aí do Rei da América, justo, merecido, merecidíssimo. Da mesma maneira como é merecido a Seleção da América em 2024. Olha só, os nossos jogadores que foram eleitos aí, foram 7, só para você ter uma ideia. John, Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada. A escalação dessa Seleção da América 2024 ficou assim. John, Gaston Martirena, Rodrigo Batalha, Alexander Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, Juan Fernando Quinteiro e Léo Fernandes. Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique. O trio de ataque alvinegro. Nós também tivemos o nosso ainda atual treinador, né, porque o contrato ainda está em vigor, Arthur Jorge, sendo eleito o melhor técnico do continente. Honestamente, justo.
Justíssimo. A gente aqui pode ter ficado decepcionado com a maneira que o Arthur tratou a sua saída, né? Como ele conduziu a questão. Eu não fiquei chateado pela saída em si, que ainda não está oficialmente sacramentada, é bom que se diga. O treinador, inclusive, voltou a dar declaração sobre essa situação. Que, por sinal, vou trazer logo de cara aqui para você. O Arthur Jorge disse o seguinte, ao Mais Futebol, tá? Um site português. Abre aspas. 2024 foi o melhor ano da minha carreira. Conquistei 3 títulos em 2 países diferentes. O ano que agora termina foi de grande felicidade, mas também de grande exigência. Basta dizer que o Botafogo foi a equipe com mais jogos em 2024 no mundo inteiro, 76. O mais importante para 2025 é continuar a ter sucesso e a lutar por títulos. Ainda ontem tive conversas com alguns dos meus jogadores. Temos uma relação ótima, de grande proximidade e estima. Também me preocupo com o futuro deles. Por uma questão de amizade, é natural que eles se preocupem com o meu. A minha motivação é por atingir as metas que criamos diariamente. A definição sobre o meu futuro está no ponto em que estava quando saí do Brasil. Estes resultados potencializam todos os profissionais do Botafogo. Houve jogadores que fizeram uma época tremenda e estão a ser cobiçados e a sair. O diretor desportivo, Pedro Martins, acaba de sair para o Santos. E o treinador faz parte dessa valorização também, que deve ser reconhecida face ao seu desempenho. Tivemos algumas abordagens de algum tempo a esta parte, sobretudo desde a semifinal da Libertadores, frente ao Peñarol. Desde então, começamos a ter contatos. Do Médio Oriente, sim, mas também houve abordagens de clubes brasileiros e portugueses ao meu agente, né, o Cajuda. Cara, sinceramente, não faz nem sentido o Arthur Jorge dar uma declaração como se o futuro dele ainda estivesse em aberto. Ao mesmo tempo que a gente tem essa declaração, a gente tem a esposa do Arthur, a Maria, publicando uma foto na rede social, chegando em Doha. Então, tipo, qual é a necessidade de continuar, né, com esse papo? O próprio John Textor colocou na sua rede social, dizendo que não tem favoritos ainda para o novo técnico e que nessa semana as entrevistas vão começar. Então, assim, essa última entrevista do Arthur, meio que uma cutucada final, né, quando ele fala sobre essa questão da valorização, eu entendo como totalmente desnecessária. Eu tenho para mim, e aí eu queria saber a sua opinião, Fogão, eu tenho para mim que o Arthur Jorge, ele não está 100% feliz com essa decisão de ir para o Catar. Porque, assim, ele vai chegar numa equipe que é o 8º colocado numa liga com 12 times, que não vai brigar por taças. O Al Rayyan lá no Catar, ele não faz frente, usualmente pelo menos, ao Al Sadd, ao Al Duhail, ao Al Gharafa. O Al Rayyan, ele normalmente não está ali, em meio a esse trio, que são os principais times ali do país, né? Então ele chega numa equipe que não tem ambição nesse momento, a verdade é essa, e ele deixa um projeto que para 2025 promete ser extremamente agressivo novamente. Novamente. Do ponto de vista esportivo, efetivamente, ele tá descendo o nível. E não digo só um nível não, tá? Você pode botar uns 2, 3 aí. Do ponto de vista financeiro, beleza. Vai receber mais e tudo mais, né? Todo mundo sabe disso. Agora, do ponto de vista efetivamente esportivo, tu não tem como comparar a Liga Qatari com o que a gente tem aqui no Brasil. São 2 realidades completamente paralelas. Eu não sei, cara. Não seria surpreendente se o Arthur ainda tivesse aquela pontinha de esperança do Textor chegar e falar com ele e vamos tratar aqui, vamos acertar uma valorização. Não seria nada surpreendente, tá? Se depois isso fosse revelado, assim, de que o Arthur até o último instante teve aquela esperança, mas a gente sabe que nessa altura do campeonato realmente fica muito complicado, muito difícil imaginar qualquer situação que não seja a sua saída. Inclusive, sobre isso, o nome do André Jardine, você sabe, ele tá surgindo forte aí no noticiário, né? André Jardine que tá dividindo opiniões. Lá no México, por exemplo, eles já elencaram uma série de situações
que podem levar o Jardine a escolher o projeto do Botafogo, caso seja de fato o alvo, né? O Matheus Medeiros trouxe a informação que realmente o André Jardine, ele tá negociando, tá conversando com o Botafogo e tal. Vamos trazer aqui o ponto de vista da imprensa mexicana, tá? Em primeiro lugar. Segundo o portal Record, o Botafogo, eles consideram que tem dinheiro de sobra para poder pagar a rescisão, né? Uma vez que recebeu alta premiação pelos títulos de 2024. E eles também colocam aqui que o Botafogo oferece melhor salário, melhor projeto da América e uma vitrine insuperável para a Europa ou para a seleção brasileira, né? E claro, o fato do André Jardine ser brasileiro, retornar ao seu país, Rio de Janeiro, proximidade com essa questão aí de seleção brasileira, né? Isso são elementos aqui que a imprensa mexicana coloca como algo que pode seduzir o treinador. Em meio à torcida, o que a gente tem é uma divisão de opiniões, né? Tem torcedor que vai confiar, se esse de fato for o nome, né? Vai acreditar na avaliação. Tem torcedor que já disse que o André Jardine é um novo Thiago Nunes, o que na minha opinião é extremamente exagerado. Extremamente exagerado. E aqui eu faço questão até de trazer alguns números que eu fui levantando na madrugada de hoje, enquanto eu não dormia, logicamente, para a gente poder comentar aqui rapidamente, ó. O Campeonato Mexicano, ele é dividido em apertura e clausura. E o André Jardine, ele é tricampeão mexicano. Fora as conquistas aí da Campeões dos Campeões, Supercopa do México, né? São 5 taças em 18 meses de trabalho por lá. Não à toa ele é extremamente benquisto e é considerado já o maior técnico da história do América, até por conta dessa sequência absurda, né? 5 taças em 18 meses é uma coisa impressionante. O André Jardine, ele teve 69 jogos só falando de campeonato mexicano, pegando a fase regular, né, de pontos corridos, e a fase de mata-mata, porque é assim que funciona lá na Liga Mexicana. Você tem a fase inicial de pontos corridos, depois os caras se enfrentam no mata-mata e vai definir quem é o campeão. Como se fosse o brasileiro das antigas, né? Foram 69 jogos, 39 vitórias, 20 empates. Ou seja, em 59 partidas de 69 disputadas, o time do André Jardine não foi derrotado. Marcou ainda 123 gols e sofreu 60. Nessa última temporada, contudo, né, nesse último apertura, a equipe do América do México teve mais dificuldades. Por exemplo, se você pega o primeiro e o segundo ano dele, né, a primeira e a segunda disputa dele de campeonato mexicano, você vai ter ali a equipe na fase regular com 3 derrotas no total em 34 jogos. Incrível, né? 3 derrotas em 34 jogos, impressionante. Isso só falando da fase de pontos corridos. Mas nesse último apertura, foram 6 derrotas, né, em 17 jogos. Então, assim, um número bem mais elevado. E aí, um perfil que cobre o futebol mexicano disse que ele enfrentou uma situação de adversários que melhoraram o seu nível e o América do México que sofreu com muitas lesões, com muitas baixas. E isso dificultou a vida dele. Então, assim, o Jardine, ele veio dominante, a galera começou a melhorar o nível, mas, ao mesmo tempo, o América do México teve essa situação interna, né? Em jogos de mata-mata do Campeonato Mexicano, em 18 confrontos, 1 derrota apenas. 9 vitórias, 8 empates, 1 derrota. Normalmente ele fazia assim, ganhava um jogo e empatava o outro, avançava. Ganhava um jogo e empatava o outro, avançava. Tanto é que são 9 vitórias e 8 empates. E essa derrota foi depois de vencer a equipe adversária fora de casa por 5-0. Aí no jogo da volta ele perde por 2-0 em casa, né? Mas já tinha vencido fora por 5-0. Então, assim, em termos de resultados, só pegando esse dado quantitativo, em termos de resultados, o América do México do Jardine realmente impressionou. Não dá para falar nada diferente disso. Agora, em termos qualitativos, você teria que fazer uma observação, uma análise muito mais ampla do que só essa última temporada. Você teria que fazer uma análise de como o América do México do Jardine se comportou ao longo dos 3 campeonatos que ele venceu. Teve muito torcedor na rede social que ficou assim, porque o Jardine é retranqueiro, pegando como base somente esse último campeonato, né? Esse apertura, onde eu disse, o time teve problemas com lesões e acabou vendo seus adversários também se fortalecendo. Então, um lado subiu aqui, o outro desceu, ele teve mais dificuldade, mas ainda assim se sagrou campeão. Teve muito torcedor dizendo, ele é retranqueiro porque ele tem menos posse de bola.
Não dá para você fazer uma análise rasa como essa. Não dá para você falar que o cara é retranqueiro porque ele teve menos posse de bola, mesmo que fossem jogos sequenciais. Você tem que analisar o contexto, você tem que entender o que está acontecendo naquela temporada, quais soluções o treinador encontrou para os problemas que foram apresentados. A análise tem que ser mais profunda. Eu não posso chegar aqui e dizer que o Jardine é um treinador super propositivo se ele tivesse 60% de posse de bola. Ter a bola por si só não resolve nada. Você tem que saber o que fazer com ela, não é verdade? E pelo menos nos dados quantitativos de número de jogos, gols marcados, vitórias, 59 jogos sem uma derrota sequer em 69 é impressionante, não dá para você falar que não. Mas nem por isso eu vou chegar aqui e falar, bom, por esses dados aqui pode contratar. Não é assim que funciona e claro, não é assim que o Textor vai fazer. Todo mundo sabe disso. Eu espero, claro, que o Jardine possa, se contratado, fazer um grande trabalho. Que ele possa realmente ser o técnico certo, que dê continuidade no projeto e que consiga fazer o Botafogo jogar o futebol que nós queremos ver e que o Textor também quer ver. Agora, vamos também recordar. Na última vez que a gente estava buscando um treinador, o que aconteceu? Vários nomes foram especulados. Pedro Martins, Kik Setien, não sei quem. E aí surgiu um outro nome, que era o Arthur Jorge, que ninguém tinha noção. Ninguém sabia dessa informação. Não seria surpreendente, portanto, que nesse momento acontecesse a mesma coisa. É ou não é verdade? Ah, André Jardine. E daqui a pouco pode surgir um outro nome. Essa é a grande realidade. Não dá pra gente desconsiderar isso. Enfim, falar dessa parte sobre treinador, a gente ainda vai ter capítulos se desdobrando, né, ao longo desses próximos dias, de repente das próximas 2 semanas. Eu quero agora falar rapidamente sobre Tiquinho Soares. Claro que deu o que falar a proposta do Botafogo ao Santos pelo Jair, colocando uma grana pesada, mais Danilo, mais Tiquinho e eventualmente até mais um jogador que seria o Walter. O que não vai acontecer, diga-se. Tá, o Danilo, inclusive, pode até ir para o Red Bull Bragantino, porque o Botafogo está interessado no Luan Cândido. Enfim, tem ainda água para passar debaixo dessa ponte. Mas eu queria falar especificamente sobre Tiquinho Soares. Porque nesse momento, quando a gente fala do nosso atacante, a gente precisa pensar os 2 caminhos possíveis. Que caminhos são esses? O primeiro é o caminho com o pensamento do torcedor que tem admiração, tem carinho pelo Tiquinho. Eu, por exemplo, gosto muito do atacante. Nunca escondi isso. Já fomos muito criticados aqui no canal, inclusive, por isso. Né? Porque a gente defendeu o Tiquinho, a gente falava do Tiquinho, considerando todo o contexto familiar e tudo mais, e muitos torcedores ficavam irritados com isso. Então, eu tenho um grande carinho pelo Tiquinho. E eu não gostaria de ver o Tiquinho saindo dessa forma. Honestamente, não gostaria. Só que o meu lado de torcedor, que tem esse carinho pelo Tiquinho, ele não pode simplesmente ignorar a existência dessa outra questão, que é a parte prática, de análise de negócio, onde você vai avaliar custo-benefício. Eu adoraria ver o Tiquinho podendo permanecer, fazer ali a volta por cima dele, marcando gols importantes, sendo novamente aquele Tiquinho, não necessariamente no mesmo nível do primeiro turno de 2023, mas um Tiquinho imponente. Um Tiquinho que quando entra em campo a gente tem aquela esperança de que ele vai fazer as coisas acontecerem. Eu adoraria ver essa recuperação do nosso atacante. Mas eu não posso simplesmente fingir que não existe a questão do custo-benefício. E esse custo-benefício do Tiquinho, hoje, por tudo que já aconteceu, ele é ruim. Porque o salário é bastante elevado, ele é reserva e tudo indica que assim permanecerá. Por quê? Porque o Igor Jesus não saiu do Botafogo, pelo menos até agora. E o Igor Jesus, ele acaba entregando qualidades adicionais, por exemplo, quando o Botafogo está sem a bola e precisa fazer aquela marcação inicial, que o Tiquinho não realiza. A gente tem que considerar isso. O custo-benefício Tiquinho Soares, à medida que o tempo foi passando, essa balança ela foi ficando desfavorável para o centroavante. E a gente também tem que considerar o seguinte, o Tiquinho, ele pode eventualmente querer respirar novos ares para poder ser titular de fato. E aí eu vou fazer esse link com o Santos. No Santos,
Tiquinho Soares seria reserva ou titular? Titular. Titularaço. No Botafogo, ele pode vir a conseguir titularidade. Mas a tendência, pelo menos inicial, considerando permanência do Igor Jesus, não é essa. A questão do custo-benefício para uma empresa, ela pesa demais. Eu só não gostaria de ver, se for o caso dele sair, dele saindo como mera e simples moeda de troca. Porque eu acho meio caído, eu acho zoado mesmo, se você usar o Tiquinho como simplesmente uma moeda de troca. A relação ela pode até terminar. E eu vou entender se ela terminar, porque vai ter lógica por trás da decisão, pelo menos desse ponto de vista de custo-benefício, né, que ficou caro demais para um reserva. Eu entenderia. Mas como moeda de troca é bem caído, né? Vamos combinar que se for para você negociar o Tiquinho, que seja uma negociação mais vantajosa. E não simplesmente você usando o Tiquinho como uma moeda para pegar um zagueiro que é promissor, ok? Mas que é promissor. Tu não sabe se de fato vai acontecer, né? Eu pelo menos penso dessa maneira. Tem os dois lados. O meu eu, torcedor, gostaria de ver a reviravolta do Tiquinho. Agora, a parte fria, racional, de custo-benefício, ela indica que sim, podemos ter essa saída. Vamos aguardar, vamos acompanhar o desenrolar dessa história, mas tenho convicção, se o Tiquinho sair, se isso efetivamente acontecer, o Botafogo vai atrás de um outro atacante, de um outro jogador. Quanto a isso, não dá para duvidar. Fogão, era isso que eu queria falar com você nesse vídeo. Bastante coisa, bastante informação. Quero saber a sua opinião sobre os principais assuntos. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, tá? Não consigo responder todo mundo, mas leio todos os comentários. Pode ter certeza disso. Beijo no coração. Daqui a pouco eu tô de volta na hora do almoço, hein? Mais uma resenha, a última de 2024 aqui no canal. Você, claro, é nosso convidado. Um grande abraço. Por hora é só. Fui. Valeu.